Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Dorge. Eu sou o Dorgival Alves, apresentador aqui do programa. Hoje nós vamos falar de liderança. Toda grande empresa tem por trás um grande líder. O líder, muitas vezes, é responsável por ditar a rota, dizer as regras, o caminho a ser seguido. Mas nós estamos falando aqui do líder, um superintendente, tá? Então hoje eu tenho muita curiosidade para saber sobre este cargo, estou muito feliz. Ele é meu superintendente comercial. Mas eu vou fazer um pequeno suspense, porque eu já estava querendo trazê-lo aqui no programa, mas ele é um cara muito corrido. Antes dele falar sobre o cargo do superintendente, eu quero saber, George Stipp, muito obrigado por você ter aceitado participar do meu programa. Antes de falarmos do seu cargo, que é muito importante em uma empresa, eu quero saber quem é o George Stipp fora do mercado imobiliário. Jorge, primeiramente, obrigado aí pelo convite. George é pai de Bia e Rafa, casado com o Rafael, o amor da minha vida. A gente já está junto nessa empreitada aí há mais de 20 anos e também já estou aí nesse mercado imobiliário, nessa caminhada também uns 21 anos aí, só do mercado imobiliário, mas sempre trabalhando, antes do mercado imobiliário, também sempre trabalhando na área de vendas. Jorge, o mercado imobiliário, eles nos consome muito, tira muito do nosso tempo. Total. Como administrar família e trabalho? Porque o mercado imobiliário, né, ele é um dos motivos de muitas separações. Porque muitas vezes, né, você ou abdica muito da família ou abdica muito do trabalho. Como equilibrar? Pessoal, hoje, o que é que a gente sempre procura é ter uma harmonia, né? Ter parceiros, né? Minha parceira, na verdade, ela sabe do nosso projeto de vida. A gente trabalha, a gente vive mudando a vida de muita gente lá na empresa. Então, como mesmo você falou, exige uma dedicação, né? A gente passa muito mais tempo com os nossos pares, né? Com os nossos pares do que com a nossa própria família. Então, a gente tenta ter, quando está em casa, momentos de qualidade, de dedicação à família, né? E a gente compartilha de um mesmo sonho, né? Um projeto de vida, né? A gente sabe que o mercado imobiliário, a gente conversou até anteriormente, o mercado imobiliário ele exige cada vez mais da gente. Ele não é um mercado mais para amador, né? Ele é um mercado para profissionais e cada vez mais a gente vê que o time e a liderança vem se qualificando cada vez mais para poder entregar um resultado mais consistente. Exatamente. Jorge, você sabe que a forma de vender, a forma de se comunicar mudou. Você tem mais de 21 anos no mercado imobiliário, correto? Correto. O que mudou tanto do seu início para os dias atuais? O que eu vejo hoje é que o corretor hoje, ele não... Antigamente, quando eu comecei, a primeira coisa que você tinha que aprender era sobre o produto e você ficava por ali. Você navegava praticamente, tecnicamente, só em relação a produto. Então, você conseguia atender o cliente e a gente não tinha essas redes sociais como a gente tem hoje, né? Tão difundido. Então, muitas das vezes, quando você senta com um cliente hoje, ele sabe mais do que você. Ele já sabe, né, o apartamento que ele está procurando, ele tem algumas dúvidas. Então, o que é que eu vejo hoje? É que você precisa tentar traçar o perfil desse cliente, né? Você precisa conhecer não só do produto, você precisa conhecer de mercado, você precisa conhecer de investimento, você precisa conhecer de gente, né? Quais são as dores que aquele cliente hoje que está sentado na sua frente você pode sanar. É realmente uma consultoria, você precisa... escutar mais do que falar. É o que eu sempre digo para o meu time. Quando você senta com o cliente, você tem a oportunidade de entender as dores e tentar, dentro daquelas dores, encontrar uma solução para ele, né? E com a internet, o nosso mercado ele ficou muito rápido. Ele ficou muito rápido. Eu vivo dizendo o seguinte, hoje a gente está caçando, né, dentro do mesmo aquário, né? A gente, o cliente, por quê? Porque tem muita velocidade da informação. Então, quanto mais preparado, né, o corretor hoje tiver para fazer um atendimento de qualidade, mais assertivo ele vai ser. Mais assertivo ele vai ser. Exatamente, Jorge. A forma de nós nos relacionarmos também mudou. Você hoje é um superintendente de uma grande empresa. Você pode, inclusive, falar.
O maior capital humano de uma empresa são as pessoas. Sem dúvida. Mas o RH também é uma figura muito importante dentro das empresas. Sim. Mas você é o líder dos líderes, ou seja, você é o nosso superintendente. Eu digo isso com muito orgulho porque eu faço da parte da sua superintendência. Às vezes a empresa ela faz um trabalho de garimpagem, escolher os bons profissionais. Como que você enxerga que um líder está administrando bem ou mal a equipe que ele lidera dentro da sua organização? O que é que eu vejo hoje como grande diferencial de um líder? A gente não pode só trazer, né? A gente recebe praticamente corretores diariamente na empresa. Qual é o nosso grande desafio? É trazer, capacitar, reter, né? Desenvolver esse futuro corretor, esse possível corretor, dentro de um projeto de capacitação, né? Então, o que é que hoje me move? É a capacidade de você pegar uma pessoa que não tinha nenhum tipo de orientação, né? Identificar nela uma capacidade que você consiga despertar nela. O nosso mercado é um mercado muito massa, porque é um mercado que ele não tem barreiras praticamente. Exato. Né? Em menos de 30 dias você consegue tirar um Cresce de estagiário, né? Consegue começar com a supervisão de um líder que tenha Cresce definitivo, consegue operacionalizar o negócio e consegue já ser remunerado por isso, né? Mas precisa muito ter a cabeça, como eu falei inicialmente, cabeça de empreendedor, né? O nosso mercado é uma ilusão, você pensar que como você está no mercado autônomo, você vai trabalhar menos. Não, você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que ter disciplina. É muito mais do que se fosse CLT. Né? Então, eu vejo dessa forma. Ô Jorge, o plano diretor das grandes cidades, né, ela determina o crescimento urbanístico da cidade. Hoje aqui em Recife, né, o que eu percebo, tá? Eu venho de fora. Dentro dos centros mais bem organizados, digamos assim, eu não tenho Minha Casa Minha Vida. Você sabe dizer se aqui em Recife o plano diretor já vai permitir novas construções? Por exemplo, em São Paulo tem muitos empreendimentos sem vagas de garagem. Aqui a maioria tem vagas de garagem. Uhum. Houve uma mudança muito grande agora, inclusive recente, no segmento do Minha Casa Minha Vida, no segmento econômico, que a gente começou a ter agora empreendimentos sem vaga de garagem, né? A gente já era uma política, né, nossa, que os empreendimentos Minha Casa Minha Vida, ele ficava fora da região metropolitana. Exato. E agora a gente já vê um movimento, né? Se você for ver agora no centro do Recife, é um canteiro de obras gigantes, né? De grandes incorporadoras já vindo incorporar aqui em alguns terrenos que antes projetos que não eram viabilizados por causa de composição de vaga de garagem e outros fatores, hoje você já consegue viabilizar esses projetos. Então, assim, o nosso mercado hoje, ele também está passando por uma mudança muito grande e isso vai impactar fortemente o nosso mercado, né? Principalmente o mercado econômico, que já vem há 2 anos aí numa pujança muito forte e a tendência é que agora aumente mais ainda, porque agora você vai ver grandes empreendimentos econômicos no centro da cidade. Exato. Ô Jorge, mas aqui no Nordeste as pessoas estão acostumadas a comprar empreendimentos com vagas de garagem. Você acredita que poderá ter uma rejeição neste lançamento sem vagas de garagem? Não acredito não. Inicialmente eu fui um pouco resistente, mas recentemente a gente lançou um empreendimento agora dentro da região metropolitana e foi um sucesso absoluto. O que é que a gente vê? É que o cliente final ele quer morar mais próximo, né? Recife ele tem um grande problema hoje de mobilidade, né? Para a gente estar aqui hoje a gente teve que sair mais cedo de casa para poder gravar. Antigamente isso não acontecia, então hoje realmente é um problema da cidade e a gente nota que vários clientes, consumidores optam por trabalhar perto de casa, de morar mais próximo do pai, da mãe. Então, assim, eles querem hoje qualidade de vida, né? Então, assim, o que é que hoje impacta? É uma área de lazer mais robusta,
que realmente atenda às necessidades Isso é verdade. do consumidor final, né? E, na medida do possível, a depender do produto, se encaixar, né? A gente tem empreendimentos que não tem vagas de garagem, que só tem vagas de moto, tem empreendimentos que tem um percentual de vaga, né? E são vagas rotativas. Então, assim, vai muito de você, como eu falei, você identificar o perfil, o que é importante para o cliente, né? É morar mais próximo ao trabalho, é morar mais perto da família para poder tentar encaixar, né? A gente tem produtos de todos os preços, né? Em diversas regiões, né? É muito mais o corretor ele ter a sensibilidade para poder encaixar esse cliente no produto correto. Perfeito, Jorge. O mercado imobiliário está passando por essas transformações. Sim. As pessoas também devem passar por transformações. Você sabe que no mercado formal, CLT, as pessoas fazem o que tem que ser feito, né? No caso, vê um líder e fala Sim. o que tem que ser feito. No mercado de autônomos, no caso nós que somos corretores de imóveis, o líder, muitas vezes, ele tem que ter um tato, um cuidado a mais para lidar com o corretor de imóveis, né? Como que você identifica um corretor que, de fato, ele vai ter alta performance ou um corretor mediano? Qual a diferença entre essas duas pessoas? Veja só, hoje eu gosto muito de falar o seguinte, o nosso mercado, ele não é um mercado concorrido para quem não é mediano. Se você hoje consegue desenvolver um trabalho, né, de performance, de capacitação, de gente, né, se você agrega valor no serviço que você faz e o líder ele precisa transmitir conhecimento para os liderados, você consegue desenvolver gente e você sempre vai se diferenciar nesse mercado. Agora, se você não é uma pessoa que tem dificuldade hoje de passar algum tipo de conhecimento, de desenvolver gente, hoje praticamente você, numa posição de liderança, você está fadado ao fracasso, você não consegue avançar. É verdade. Sabe o que acontece também? Às vezes eu fico preocupado quando eu vejo pessoas com distrações de curto prazo. Sim. Distração de curto prazo é quando a pessoa, de fato, ela está lascada e se junta com outro lascado igual a ela. Desculpa a expressão. Não é? Às vezes, Jorge, as pessoas saem de casa para trabalhar, mas sair para trabalhar e trabalhar é diferente. Você percebe muitas vezes no ambiente de trabalho as pessoas que de fato saíram para fazer a diferença e as pessoas que saíram de casa dizendo que ia fazer a diferença e não fez. Qual o momento exato de você chegar para o seu líder e chamar a atenção para aquelas pessoas que estão dispersas no ambiente de trabalho? Já chegou a este ponto ou não? Rapaz, há uns 15 anos atrás, o meu antigo líder, eu conhecia até pouco do mercado imobiliário, ele me perguntou o seguinte, ele disse, quantas ligações importantes, quantos contatos importantes você fez hoje? E eu vi muita gente respondendo, liguei para 50 pessoas, liguei para 100 pessoas. E ele, na verdade, ele não estava perguntando isso. Ele queria saber quantos contatos efetivos você fez durante aquele dia, né? Porque se a gente se prontifica a sair de casa, a minha ideia é trabalho. Trabalho. Você tem que produzir, né? Você Exato. tem que produzir. Então, eu acho que se você hoje sai de casa no intuito de... Por exemplo, a gente mesmo tem uma operação gigantesca, uma operação grande, é uma operação massa, é uma operação voltada para venda, né, para o corretor, mas o corretor também ele precisa se policiar, né? E o que é que eu vejo hoje? O corretor ele precisa ter uma mentalidade forte, né? Ele precisa hoje ter uma mentalidade forte. Eu acho que esse é o maior, o maior diferencial hoje de uma pessoa, porque isso independente de ser no mercado imobiliário ou não, você precisa estar focado, você precisa ter aquele planejamento mínimo para que você execute isso durante a semana e que você colha frutos. Não existe hoje... se você hoje vier para uma empresa, para uma operação, a empresa pode te dar tudo, mas se você hoje não tiver um mínimo de disponibilidade, de entrega, de motivação para poder estar buscando algo que possa mudar a sua vida, não vai avançar, né? A gente estava comentando aqui, o corretor, ele é a empresa, né? Ele empreende dentro da nossa operação, né? Dentro da nossa operação. Ele precisa ter uma mentalidade de empreender,
né? Quando você estava até me perguntando antes, qual é esse perfil, né? Exatamente, é esse perfil de empreendedor. O cara, ele precisa ter essa cabeça. Às vezes, a gente não necessariamente precisa de uma pessoa experiente no mercado imobiliário, mas que ele tenha a cabeça aberta, que queira aprender, que queira empreender, né? Porque, volto a dizer, o nosso mercado ele não tem barreiras, né? Ele não tem barreiras, mas precisa ter vontade. Precisa ter vontade. A gente vê hoje alguns casos de gente que tem um talento enorme, mas não tem fome, né, de negócio. Existem alguns limitadores para que se desenvolva. E a gente tem situações de corretores que não têm tanto talento, mas têm vontade. E essa turma arrebenta. É isso que eu ia te perguntar. Às vezes é melhor você ter força de vontade do que ter talento. Total. E hoje, porque com força de vontade você direciona. Exato. Qual é o desafio hoje de uma superintendência de uma grande empresa, no caso, onde você trabalha, né? Comigo? Eu falo isso com orgulho até, não é puxando sardinha aqui, porque realmente eu não precisaria disso, mas a estrutura da empresa conquista muitas vezes também a pessoa a ficar lá, né? É óbvio, nós somos empreendedores, a gente tem uma empresa. Hoje, qual é o meu maior desafio dentro de uma superintendência igual a sua, onde tem diretores, tem gerentes e tem seus líderes, né? Qual é o meu desafio? Minha função hoje, ela fica ligada diretamente aos diretores, né? Geralmente são homens e mulheres de venda que a gente acaba ensinando a montar uma imobiliária dentro da nossa operação. Então, assim, o meu maior desafio é esse, né? E, logicamente, isso desce para a liderança. Então, como a gente disse no início, hoje, qual é o nosso diferencial? Com dinheiro, com recurso, essa parte física, né? Que a gente tem uma estrutura física muito, muito massa, essa parte de tecnologia a gente consegue desenvolver. Hoje, o nosso diferencial é gente. Né? A gente está num período agora muito forte de renovação da força de venda. Você mesmo foi um deles que a gente foi buscar em outro estado. Eu estou felizão, sabia, né? Realmente estou muito feliz de estar na empresa. Não, a gente que fica, a gente agradece a confiança, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem perante as pessoas, mas é como eu lhe falei desde o início. Não adianta só a empresa querer, a gente precisa acreditar no projeto junto e desenvolver. Né? A gente está num mercado muito bom, que não tem limites, né? Mas exige dedicação. Né? Quando a gente fala, o corretor é muito bom, home office, isso não existe. Não existe, negócio, pelo amor de Deus. O nosso negócio ele é olho no olho. Né? Esse nosso negócio, né? O meu primeiro cliente ele é o corretor. Ele é o corretor. Exato. Então, assim, esse cara ele precisa estar lá, sedento de adquirir conhecimento, de se capacitar, de evoluir. Então, é um ambiente propício para isso. Né? A liderança, né, a gente sempre tenta identificar pessoas que saibam compartilhar conhecimento, né? Não é só venda. Né? O líder não é só venda. Às vezes, eu sempre falo, nessa minha trajetória imobiliária, eu nunca fui um campeão de vendas, mas eu sempre vendi, inicialmente como corretor. Mas o que é que me fez ir galgando, na verdade, todos esses desafios? Foi a capacidade de lidar com gente, né? Pessoas hoje é o ponto-chave do nosso negócio, e principalmente quando você está numa operação muito grande, que essa operação você precisa de multiplicadores, e os meus multiplicadores são exatamente os diretores e os líderes. Jorge, eu sempre digo, não seja professor de Deus, né? Esteja disposto a aprender, porque você sabe, tem pessoas que falam assim... A gente aprende todo dia. Você aprende todos os dias, só que existem os professores de Deus. É verdade. Por mais que você saiba, tem alguém que tem alguma coisa para acrescentar no seu conhecimento. E, na minha opinião, sou igual a você, tá? Conhecimento só é bom quando é compartilhado. É verdade. Você pode ser um fodástico, mas se você não compartilha o que você sabe, vai ser sempre você. As pessoas nunca vão lembrar de você pelo que você é. Vai lembrar de você enquanto você estiver com os números. E quando seus números não aparecerem mais, como é que fica? Verdade. Não é? E o mercado imobiliário, Jorge, ele nos dá muitas vezes poder muito rápido. Sim. No caso, grana, dinheiro. Só que muitas vezes o dinheiro, né, ele não nos transforma, ele revela o que nós já somos por dentro, né? Só precisava ali um pouquinho de grana. Verdade. Quais foram
os piores profissionais que você viu se perdeu na corretagem, sabe? O cara ganhou muita grana e esqueceu das suas origens. A gente tem, como eu lhe falei, a gente tem diversas histórias, graças a Deus, mais histórias positivas do que Graças a negativas. Deus, né? Graças a Deus, porque a gente tenta realmente sempre se juntar com pessoas do bem, né? Eu acredito muito assim, se você planta o bem, esse ano é um ano de muita colheita. Eu lhe falei isso. Sim. Por quê? Porque a gente vem investindo muito em gente, a gente vê uma evolução da liderança, dos corretores. Cada vez mais a gente vê corretores que nunca venderam fazer uma venda muito rápida. Então, isso é muito importante porque ele acredita no projeto. Tá? Mas o que é que eu poderia falar? Né? Hoje, no nosso mercado, ele é um mercado de... Às vezes, quando eu vejo uma pessoa, um líder, um corretor, né, que ele é um bom líder, é um bom corretor, ele acaba se perdendo muito pela vaidade dele. Então, assim, é sempre pezinho no chão, né, sandalinha da humildade, né, sempre ouvindo mais, né, do que falando. A gente mesmo, até por a gente ter uma infinidade de líderes, de diretores, eu acho que é muito importante você ouvir, ter a escuta ativa, né, para poder aprender. Né? A gente está aqui, sempre aprende, sempre aprende. Né? Aprende no nosso dia a dia, aprende fazendo coisas diferentes, né? Como eu lhe falei, o mercado ele mudou drasticamente, né? Inteligência artificial chegando aí, hoje o mercado ele tá para quem executa mais rápido, né? Quem executa mais rápido. Quanto mais rápido você executar, mais resultado você vai ter. Então, o que é que eu vejo de muitos corretores? Já vi muitos corretores ganharem muito dinheiro e hoje estão quebrados, né? Acontece, né? Como também já vi muitos corretores ganharem dinheiro e hoje são excelentes líderes, excelentes diretores, conseguiram evoluir. Eu acredito muito que você hoje precisa, para você se manter no mercado, eu fico me perguntando, por exemplo, hoje eu tenho 20, 21 anos de mercado e voltei a estudar, voltei a me capacitar novamente, porque o mercado, você começa a regredir na hora que você acha que já sabe de tudo. Exatamente. Então, você precisa realmente se reciclar, se envolver com pessoas melhores que você. Né? Eu acredito muito nisso. Você veio para a nossa operação, mas você veio no intuito, logicamente, de ganhar dinheiro, mas você só vem para uma operação se houver uma troca de conhecimento, de capacitação, de oportunidades de crescimento. Então, eu acredito muito nisso. O ambiente, ele muda. Ele muda as pessoas. Ele muda as pessoas. Então, assim, o que mais me preocupa hoje, dentro de uma operação grande dessa que a gente tem, é gente. Então, de a gente ter pessoas que estejam alinhadas no nosso propósito, né? Que é transformar vidas, é ganhar dinheiro, logicamente, mas ganhar dinheiro transformando vidas, não só a minha, como a sua, da sua família, do seu cliente final que comprou. Né? Tem gente que só compra um imóvel na vida e você é o responsável por atender esse cliente. Né? Então, veja a responsabilidade, veja que profissão massa você tem. Né? Você é um abençoado. Sabe o que acontece? As pessoas, muitas vezes, elas saem de casa para trabalhar, mas entenda, corretor, pelo amor de Deus, quando chegar no trabalho, para dar distrações de curto prazo, igual eu já falei, né? As pessoas, elas saem de casa com sangue nos olhos, que vai fazer acontecer, só que ela chega no ambiente de trabalho, Jorge, ela esquece o motivo pelo qual ela está ali. Isso. Sabe o que acontece? Vai tomar um cafezinho e fica lá 10, 15 minutos. Não é proibido que as pessoas conversem, né? Mas ela se perde, ela passa para passar 8 horas trabalhando, elas passam 4 trabalhando. Então, você não vai ter sucesso na carreira. Quando eu estava em São Paulo, tá? Você conhece São Paulo, você Sim. Inclusive já foi corretor em São Paulo, né? Você falou para mim, né? Eu acho que sim, né? Não, o meu líder direto, ele era de São Paulo e eu ia muito lá na empresa, né? Na costura que eu representava. Como que você vai destacar? Cara, todo mundo vai fazer a mesma coisa no ambiente de trabalho. Todo mundo sai de casa. Só basta você fazer alguma coisa de diferente. E eu percebo que no mercado imobiliário, as pessoas que não têm constância, não têm disciplina, elas não têm resultados. Você também, como nosso líder, você consegue perceber isso? Consigo, sim. Isso aí é uma verdade, tá? E o que é que mais dói? É que a gente
muitas das vezes, alguns corretores estão na fase de aprendizado e de líderes e que estão muito próximos de virar essa chave, de realmente sair dessa posição de mediano para uma posição mais de performance, e aí ele desiste. Então, isso dói na gente. Isso é uma coisa que impacta. Já aconteceu, George? Já aconteceu. Assim, é uma coisa que hoje eu vejo, eu acompanho esse líder que acabou saindo do mercado e eu vejo a capacidade dele. Sabe, um cara desse no mercado imobiliário, ele estaria voando. E ele chegou muito próximo dessa virada de chave. Mas, volto a dizer, hoje não existe nada fácil, né? Tudo que vem fácil, ele vai fácil. Né? É um processo, todo mundo quer viver aquele momento, mas não quer pagar o preço. Exatamente. Então, você fato, né? É fato. Então, você precisa ter uma jornada, né? Ter uma jornada de aprendizado, de capacitação. A gente mesmo na empresa tem excelentes corretores, que viraram corretores lá dentro. E hoje tem uma remuneração extremamente interessante. Vende 3, 4, 5 imóveis, né, por mês. A campeã da empresa vendeu 17 imóveis no mês. Essa música é para meus ouvidos, né? É a mesma coisa vender. Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Então, a nossa função é direcionar, orientar, fazer com que essa corretora ou esse corretor ele invista esse dinheiro da maneira correta, que ele faça multiplicar, né? A gente comentou aqui em várias vezes, o corretor ele que faz uma venda muito grande, ele precisa se planejar, ele precisa guardar um pouco desse dinheiro para reinvestir nele mesmo, que é a empresa. Então, ele precisa ter esse tipo de mentalidade empreendedora. Exato. Ô, Jorge, falar em mentalidade empreendedora, você sabe, né, que o mercado imobiliário ele tem um pilar principal, controle emocional. O que acontece? Quando a pessoa está no mercado imobiliário, né, ela fica, principalmente para quem ingressa de imediato, assim, Sim. Ela fica preocupada, o futuro é incerto. Não é? Verdade. O futuro é incerto no mercado imobiliário, ou seja, você tem que ser uma pessoa que tem um autocontrole emocional, Sim. Porque se você se dispersa muito rápido, você perde o foco naquilo que você foi buscar, ou seja, buscar uma venda, você vai ficar muito perdido. Hoje, qual o principal foco de um corretor? Controle emocional, cuidar da saúde, né? Ou tem 3 pilares básicos que uma pessoa tem que ter? Mas eu acredito muito nos 3 pilares, tá? Ele precisa hoje, uma pessoa sem saúde emocional, né? De ter uma mentalidade forte. Hoje a gente, até por o nosso negócio, ele exigir muito da gente, você precisa hoje cuidar da sua saúde, né? Mente fraca, corpo fraco. Então, você precisa ter os momentos de lazer com sua família, fazer o que você gosta para você poder se recuperar, né? Para você poder estar bem. Só que não adianta, hoje não existe só o estar bem, né? O nosso time ele é composto de pessoas adultas e adultos executam o que dá resultado. Exatamente. Então, hoje, a gente busca realmente essa performance, a gente busca essa orientação. Eu acho que hoje o ativo que a gente mais tem de importante hoje na nossa vida é o tempo. Tá? Então, assim, é um desperdício de tempo, de energia, você sair de sua casa hoje e acabar cedendo a esses momentos de dispersão dentro de uma empresa ou em qualquer outro lugar. Eu acho que você tem que sair focado com um objetivo, uma meta clara, um planejamento básico, né? E executá-lo, tendo constância. George, você acredita em uma pessoa que executa 2 vezes na semana? Não. Você tem que executar todo dia. Você precisa avançar todo dia. É o que a gente sempre diz lá. 1% todo dia melhor, né? É fazer, executar, evoluir, ser inquieto. Se você não sabe, busque aprender, né? Não é vergonha nenhuma você não saber de um determinado assunto. Porém, é vergonha você não procurar saber. Você precisa hoje... a gente lá tem um ambiente de muita troca de conhecimento. Então, assim, é importante que o corretor ele decida o segmento que ele vai atuar, que ele tenha um líder capacitado que possa orientá-lo, né? E é muito bacana quando você mesmo é um líder que está montando uma equipe. Então, é muito gratificante quando você vê pessoas dentro dessa equipe
mudando de vida. Isso é Né? verdade. O dinheiro, ele é consequência do nosso negócio. Ele não pode vir na frente. Ele precisa vir... Ele é consequência do trabalho bem feito. Mas quando você fala em se capacitar, vou olhar para a câmera assim. Meu querido, cuidado com conhecimento limitado. O que eu quero te dizer com isso? Não espera só o seu líder dizer o que você tem que fazer ou como deve fazer. Você deve buscar conhecimento. Hoje nós temos na internet aí vários cursos de graça, só que as pessoas se limitam. Espera muito do chefe. Às vezes o chefe nem está buscando se capacitar o quanto você poderia se capacitar para você chegar num ambiente de trabalho sabendo mais do que ele. Eu sempre fui assim, eu sempre quis superar meu chefe, não é? E hoje a gente tem muito conteúdo de graça. disponível, de graça na internet. Muito conteúdo bom. E aí, assim, é o que a gente fala, é você se planejar na hora que fazer uma venda interessante, uma venda boa, você reservar um percentual para investir na sua empresa, né? Exato. Na sua capacitação, né? Comprar uma roupa bacana, porque a gente acaba se apresentando, né? O ser humano, ele é visual. Nós somos visuais. Somos visuais. Então, é muito importante que você ande bem arrumado, ande num carro bom, né? Frequente lugares bons. Então assim, é muito importante. Sabe quando você fazer isso, né? Quando você vai hoje procurar, a gente é um prestador de serviço. Somos. Né? Todos nós somos, né? E eu fico sempre pensando, quando você tem alguma dor, né? Você procura quem? Os melhores. Os melhores. Então você precisa se posicionar de uma maneira que você seja uma autoridade no assunto que você está falando, no segmento que você está atuando. Você precisa demonstrar isso, né? E não só demonstrar, porque o cliente ele sabe se é verdade ou não, né? Ele sabe. E você precisa passar a verdade. Você precisa ser um conhecedor do mercado, né? Eu digo a você o seguinte, a gente atende muitos clientes lá por dia. E o que eu menos falo é de produto. Porque ele já sabe. Ele já sabe? Ele já sabe. Ele quer saber uma opinião de mercado, de rentabilidade, como é que ele faz para ele atingir, na verdade, aquele desejo que ele tenha na aquisição daquele imóvel, que muitas vezes ele não sabe o caminho, qual é o caminho melhor, se é através de consórcio, se é através de financiamento inteligente, de financiamento tradicional. Então, o que ele quer é uma ajuda nesse sentido. Sabe, Jorge, você falou uma coisa muito verdade. Eu vejo corretores pulando fases. Sim. Por exemplo, o cara mal entrou no mercado imobiliário e ele quer falar de taxa Selic. No Minha Casa Minha Vida, meu querido, o cliente quer saber quanto que ele vai pagar de parcela. Ponto. Se ele perguntar para você, minha taxa de juros está baseada em quê? Aí você entra o ministro da Economia e fala. Do contrário, queridão, eu acho que você na internet, graças a meu bom Deus, eu consigo trazer pessoas com conhecimento, porque aqui eu faço uma troca de conhecimento, eu sou muito astuto, tá? Verdade. Trago um cara igual a você, eu aprendo com você de forma gratuita. Todo dia a gente aprende. Mas graças a meu bom Deus, né, eu consegui criar o meu programa para aprender com os melhores, com os professores. Você traz pessoas do seu calibre, né? O que é que acontece? Eu escuto corretores que mal entrou no mercado imobiliário, ele não fala do beabá que, de fato, o cliente quer entender. Sim. Faixas do Minha Casa Minha Vida, como que você faz, composição de renda, quanto que você paga de prestação, quanto que você pode comprometer do seu salário para comprar um imóvel. Não, o cara pula as etapas e vai falar do... Sabia que a taxa Selic está 15%? Meu querido, quem compra Minha Casa Minha Vida, ela não quer saber o que é taxa Selic. Ela quer saber se a parcela encaixa no bolso dela, né? Verdade. Jorge, como um líder poderia chegar, sentar com este corretor e falar, olha, eu entendo que você quer ser o ministro da Economia, mas por que você não começa da base? O que é que eu vejo, sabe? O corretor, ele acaba se perdendo um pouco quando ele vai explicar isso de uma forma muito clara para o cliente. Ele precisa explicar de uma forma clara e direta para o cliente. Às vezes ele acha que se ele utilizar palavras técnicas, ele vai facilitar a vida dele. Não vai. E não vai. Não vai. Ele só vai dificultar. Então, assim, eu sou muito do básico bem feito. Do famoso feijão com arroz. O famoso feijão com arroz. Então, na hora que você tiver essa oportunidade
de estar com o cliente cara a cara, é o momento que eu falo do show, né? É o momento do show. Mas o show no sentido de não é falar difícil, falar palavras técnicas que provavelmente só você vai entender, que são palavras voltadas para o mercado imobiliário. Você precisa entender qual é a dor do cliente e explicar de maneira clara que ele entenda, né? Eu, por exemplo, eu cito um exemplo seguinte, eu sempre fui um cara de médio e alto padrão e de uns 7 anos para cá, já prevendo essa explosão do mercado imobiliário, do econômico, eu passei a me especializar nisso. E eu via que na hora que eu sentava com alguns clientes na mesa, o meu linguajar, ele incomodava um pouco os clientes. Então, eu passei a mudar isso, né? Você precisa ser uma pessoa adaptável, né? Por isso que eu falo, você precisa, nesse momento, você precisa entender quem é o seu cliente final, quem é a pessoa que você está tratando, quais são as maiores dores, e ser claro, objetivo, sem arrudeios, né? Sem arrudeios. Geralmente hoje os clientes que hoje atuam com a gente, ele não compra só um único imóvel. Exato. Por quê? Porque a gente é muito claro, né? Às vezes não é fazer venda por fazer. É importante a venda sim, a gente vive de venda. Agora, fazer venda errada, que prejudique o cliente, está fora do meu escopo de trabalho. Eu não faço, eu não oriento que minha liderança promova isso, né? Por quê? Porque a gente quer desenvolver e não quer só fazer uma venda, né? Hoje, uma das maiores fontes hoje de recorrência de venda é a indicação. Se você hoje fazer uma venda mal feita para uma pessoa, ele vai lhe indicar como? Não vá comprar com George que não vai ter futuro. Então, assim, eu acho que você precisa ser claro e objetivo. Claro, Exatamente. Claro, muito claro. Né? Falar a palavra que o cliente entenda, né? E ser específico e mostrar para ele o caminho. Quando eu vendi apartamento, quando eu vendi, não, eu vendi apartamento, meu queridão, a parcela é essa, ponto, tá bom pra você? Isso, encaixa no bolso. Encaixa no bolso. Meu querido, pra que... Pior, cara, eu sou sem vergonha às vezes, né? Eu perguntei pro... Juro pra você, eu cheguei assim, me explica pra mim o que significa Selic. Parou. Eu quero que você me explique. Mas eu posso explicar pra você porque eu fui gerente de banco por 10 anos. Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é definido pelo Copom, que é a Política Monetária do Brasil, que define uma vez no mês. É isso. Para quem interessa a Selic? Para pessoas que têm muita grana investida e quer saber quanto que vai render suas aplicações e tudo mais. Sim. Minha Casa Minha Vida, meu queridão, aqui eu estou focando, tá? No Minha Casa Minha Vida, porque é o segmento que eu já atuo e a nossa diretoria é mais focada no Minha Casa Minha Vida, tá? É parcela. Primeiro, quando o cara financia o imóvel, já sabe quanto vai pagar a parcela do início, meio e fim. Ponto. Tem previsibilidade, né? Tem previsibilidade. Agora, as pessoas que querem enfeitar pavão, queridão, aí ele lascou, né? E o mercado hoje, ele não aceita mais isso. Não aceita. Por quê? Porque o cliente, ele tem a informação... Na palma da mão. Na palma da mão. Então, se tiver alguma palavra técnica que você diga e ele não entende, ele vai lá, digita, vai entender o contexto e vai ter a resposta. Jorge, às vezes eu vejo as pessoas se perdendo nos personagens que você cria. Cuidado com o personagem que você cria se você não puder sustentá-lo. Sem dúvida nenhuma. O que acontece? As pessoas muitas vezes ligam, e aqui eu estou falando casos reais, tá? Se identificando como representante do Minha Casa Minha Vida. Sim. Só que quando você trabalha representando uma empresa, você não pode se perder em personagem. Fala, meu irmão. Cara, você iniciou a conversa bem formal. Desde quando um especialista do Minha Casa Minha Vida do governo federal vai falar: fala, meu irmão, tudo bem? Tá com o nome sujo? Não, meu queridão, você se perdeu. O cara vai perceber que você forçou um personagem. Sim. E eu falo, se você vê a merda que você fez... É verdade. Seja real. Cara, você pode ter iniciado agora ou 10 anos atrás. Mas não crie um personagem que você vai se perder nele. É verdade. Porque hoje você sabe o que é de verdade. Sabe. Você sabe. Se você conversar um pouco com algum líder, com algum diretor, ou até mesmo com o cliente final, você sabe o nível de conhecimento que ele tem. Sabe. Você sabe se ele está procurando um imóvel há muito tempo, há pouco tempo. Por exemplo, hoje são perguntas que, por exemplo, há quanto tempo você está procurando um imóvel? Né? Isso já diz muito do que o cliente, assim, do que é o cliente, do que ele já está procurando. Né? Muitas das vezes a gente fala, foi uma venda muito fácil, chegou e eu fechei. Não.
Teve alguns corretores que atendeu mal. que atenderam mal o cliente e que ele viveu uma jornada e quando ele foi para você, ele já estava num processo, digamos assim, avançado de maturação e de procura e você deu sorte de pegar aquele cliente e está capacitado para poder fechar aquela venda. Jorge, você sabe também, né, que trabalhar com pessoas é trabalhar com muitos perfis. Total. Tem o que senta na cadeira de vítima. Eu até concordo que você senta na cadeira de vítima uma única vez. É quando você não sabe responder a primeira pergunta que o cliente te fez. Na segunda vez, queridão, desculpa, você que não buscou conhecimento e continuou sentado na cadeira de vítima, né? Como acordar essas pessoas que literalmente elas colocam a culpa e tudo, só não traz para si a autorresponsabilidade, porque é muito importante. Total. Hoje, o que é que a gente sempre procura desenvolver na empresa? Eu não posso hoje ficar apagando o incêndio a toda hora e a todo momento. Exato. Eu preciso de gente resolutiva, né? Eu preciso que o líder ele se posicione de uma maneira. O problema numa operação nossa, que é uma operação grande, ela sempre vai existir. Sempre vai existir. É a única certeza. Quando eu saio de casa, eu sei que eu vou ter problema. Qual o problema de hoje? Qual o problema de hoje? E o que é massa? É que todo dia é diferente. É diferente. É diferente. Então, isso cria uma rotina realmente diferente, que exige muita energia da gente, mas é compensador. Agora, não é uma rotina fácil. Não é uma rotina fácil. Você precisa estar bem da cabeça, estar bem do corpo, para poder se desenvolver. E eu sempre digo aos meus liderados, quando eles chegam lá para mim com um problema, eu digo, qual é a solução? Me ajude a resolver, né? Então, assim, sempre seja resolutivo, propositivo, né? Porque é assim que a gente se desenvolve, né? Não tem hoje... quanto mais... Eu digo a você, eu passei por diversas fases no mercado imobiliário e de aprendizado. E quanto mais rápido você resolve problema, mais alto cargo você vai ter. Exatamente. Você precisa ser bom nisso. Ô, Jorge, você sabe que tem pessoas que confundem empresa com o puxadinho da sua casa. Sim. Você sabe disso. Isso acontece em todos os lugares. Sim. A pessoa chega na empresa, vai assistir Netflix, vai escutar sua música preferida, vai jogar joguinhos. E depois a empresa que não foi boa para ela. Né? Você sabe, as pessoas entram numa empresa, ela não se adequa à cultura da empresa, ela acha que a empresa lhe deve favor, e eu acho que não. A empresa... A gente é parceiro de negócios. Nós somos parceiros de negócios, tá? E tem pessoas que se acomodam, tem pessoas que se destacam, mas também tem pessoas, né, que ela está junto com uma empresa. E o mercado imobiliário, ele é muito de sazonalidade, né? Tem meses, tem anos que você vai muito alto e tem anos que vai, né, literalmente ladeira abaixo, dependendo do governo ou situação econômica do Brasil. Como você consegue motivar uma equipe que está no mercado de baixa? Vamos lá. Como eu te falei, o mercado hoje ele é definido muito por estratégia. Tá? Hoje a gente está vivendo um momento extremamente positivo, certo? Por quê? Porque eu tenho um segmento econômico muito forte, eu tenho um segmento de segunda moradia de litoral também muito forte e tenho também o médio e alto padrão também num segmento muito forte. Então, assim, são raros os momentos que eu vejo nesses 21 anos aí de mercado, a gente encontrar um cenário como está hoje. Então, a gente está hoje processando a renovação de equipe, de montagem de equipe, porque hoje tem mais compromisso do que gente que possa atender. Essa é a verdade. Isso é. Então, hoje a gente está vivendo esse mercado muito, muito forte. Agora, eu também já vivi mercados de baixa. Né? Então, o que é que eu sempre oriento, né, ao corretor? Porque eu também sou corretor. Né? Hoje eu não atuo mais com a venda direta, até por questão de tempo, mas hoje o que é que eu digo? Você vai surfar uma onda muito positiva esse ano. Então, se prepare. Né? Eu sempre digo ao meu time, vai chegar a hora de você vai cansar de ganhar dinheiro. Então, você precisa investir, porque vai chegar um momento que você não vai ter digamos assim, essa força, né, essa ativação do mercado. Então, você precisa estar preparado também para ter momentos de mais baixas. Né? E, nesses momentos de mais baixa, você
antecipadamente você poder fazer um direcionamento para uma equipe, para uma mudança de segmento. É muito difícil você ter 3, 4 segmentos ruins. Sempre você vai ter um em destaque. Sempre. Né? Sempre você vai ter um destaque. É um pronto para morar, ou um econômico e o litoral ruim. Então, você é o responsável, na verdade, por esse direcionamento. Esse é um ano diferente para a gente, é atípico. Eu tenho todos os segmentos aquecidos, mas já teve momentos de a gente ter 60%, 70% do faturamento ancorado no Minha Casa Minha Vida. Exato. Então, assim, precisa desse direcionamento. O corretor, ele sempre vai ser o imediatista. Ele tem a conta para pagar hoje, então ele precisa faturar e ele não tem essa visão. E quem tem que dar a visão é a superintendência, diretoria e liderança, né? Exato. No sentido de, vai por aqui porque o caminho, você vai sofrer menos. Por que a gente opta por desenvolver logo o corretor que entra no econômico? Porque provavelmente ele vai fazer venda mais rapidamente. Exato. Então não adianta só a gente falar, é falar e fazer. Falar Exato. E fazer e colher o resultado. Então, na hora que o corretor ele tem esse resultado, ele fala, agora eu tenho uma profissão, agora eu sou um corretor de imóveis. Você acredita que nós estamos vivendo uma bolha imobiliária, não? Não, está muito longe disso ainda. Está muito longe? Muito longe. O déficit habitacional é enorme. A gente fica até brincando internamente, será que vai ter cliente para isso tudo? Mas hoje o momento é de realmente muito aquecimento. A gente tem uma série de lançamentos aí, a gente já está vivendo isso. Praticamente tem lançamento toda semana. 2, 3 lançamentos aí em diversos segmentos. Litoral, alto, Minha Casa Minha Vida... todo mundo parece que realmente vai faltar cliente, mas não é o caso, existe muito déficit habitacional, né? E eu acho que tem mercado para todo mundo. Agora, não é um mercado mais para amador. Exato. Né? O nosso mercado, hoje, ele é um mercado de profissionais que se dedicam realmente à profissão, à capacitação, a promover esse momento, sabe, com o cliente final. Eu gosto de falar, quando eu entrei no mercado, e uma palavra de um cliente nosso, ele disse, mas você é corretor? Eu perguntei, mas por que o senhor está falando que eu sou corretor? Porque as experiências que ele teve na área de corretagem não foram favoráveis. Então, ele viu minha atenção, né, que a gente estava atendendo ele com muita atenção, né, para identificar realmente qual era a dor. Ele já começou a dizer que não teve experiências boas com outros corretores. Então, é muito importante. O nosso mercado ele não é mais um mercado de amador. Esqueça esse negócio de deu errado na vida, vai ser corretor. Não existe mais. Pior que né? A pessoa, perdi o emprego, virei ser corretor. Porque corretor. Né? Hoje, você já tem engenheiros, Exato. advogados, você já tem psicólogos, você já tem pessoas graduadas que hoje têm uma formação superior e que atuam na área de corretagem. Por quê? Porque, em termos de financeiro, é muito maior do que qualquer outra profissão. Exato. Falei em déficit habitacional, né? O déficit habitacional é quando tem mais pessoas sem moradias próprias. Sim. E aqui em Recife, né? Em São Paulo também tem, em alguns estados, existe o programa Morar Bem. Sim. O que é o programa Morar Bem? É quando o governo dá um subsídio, ou seja, uma entrada facilitada para você que ganha aí, sei lá, até 2 salários mínimos, tá? Sim. Você já consegue trazer as pessoas com menor renda para próximo dos grandes centros. Isso facilita muito. Ou seja, daqui para frente, igual, né? A gente está vivendo aí um boom imobiliário, porque acredito que Recife está nessa rota do boom imobiliário, né? Está nessa fase, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, né? Porque hoje Recife, eu considero Recife como uma metrópole do Nordeste. Né? É uma das maiores e melhores cidades, né? Que sempre teve um mercado pujante no que se diz ao mercado imobiliário. Ô Jorge, nós trabalhamos o mercado popular. Trabalhamos todos, mas hoje nós estamos focando aqui mais na Minha Casa Minha Vida, tá? Mais a imobiliária, né? Sim. Se você também quiser falar. Atua em todos os segmentos. O corretor, ele deve virar especialista em determinada região ou não? Mas hoje, eu acho que o mercado está tendendo para isso. Né? Como São Paulo. Eu tenho hoje, em São Paulo, corretores especialistas em ruas, em bairros,
específicos. Eu era da Zona Oeste. Então, quanto mais específico você for, mais resultado você vai ter. Não é que você vai deixar de atender o cliente que é da Zona Sul. Exato. A gente não está falando sobre isso. Não é exclusão. Não é exclusão, mas gasto de energia, né? Você vai dedicar 70% do seu tempo ao segmento que você é específico, né? E cada vez mais nichado, né? Por exemplo, hoje no mercado imobiliário a gente fala do segmento econômico, mas é um segmento extremamente amplo, porque a gente teve algumas faixas sendo criadas, né? Faixa 3, faixa 4, a gente tem produtos que beiram aí R$500 mil. Então, e se trata de um produto econômico. Exato. Então, assim, e temos o Morar Bem. Então, assim, se você for do segmento econômico, se você for especialista no segmento econômico, faixa 2, que inclui esse subsídio do Morar Bem, junto com o do Minha Casa Minha Vida, é um tipo de cliente. Exatamente. Quando você vai para o faixa 3, já é outro tipo de cliente. Então, você precisa se especializar. Dá para vender tudo? Eu não oriento. Eu não oriento, porque quanto mais generalista você for, menor vai ser o seu resultado. E isso não sou eu que estou dizendo. O processo que hoje a gente já tem dentro da empresa, que hoje os corretores que vendem mais são os que são mais nichados, que são os mais nichados em segmentos, em construtoras. Por quê? Porque você cria uma afinidade, né? Cria um relacionamento. Você já sabe o que é que você consegue fazer em termos de parcelamento, de simulação, se a construtora vai conseguir dar algum desconto a mais, então se eu vou conseguir encaixar esse cliente. Então, você já tem toda essa noção, você já tem todo esse know-how. É tanto que quando eu entrei, há 20 anos atrás, eu entrei vendendo um único produto em uma única house, né? E eu tinha muita dúvida sobre isso e eu aprendi muito rápido, né? Hoje a gente tem uma operação que é uma operação multimarcas, que a gente vende o mercado como um todo, existem os principais parceiros, mas a minha recomendação, o meu direcionamento é o foco em determinado nicho específico, né? No Minha Casa Minha Vida, ou litoral, ou médio e alto padrão, mas que ele atue numa região que ele realmente tenha propriedade para falar sobre aquele segmento. E aí, quando você passa uma confiança muito grande para o cliente, pode ter certeza, ele fica com você nessa jornada até o final. Exatamente. Desculpe. Jorge, nós estamos vivendo na era da tecnologia, né? As grandes empresas, elas estão cada vez mais trazendo, né, atendimentos vinculados à IA. Sim. Respostas automáticas, fazer um filtro antes do perfil do cliente. Pré-atendimento. Um pré-atendimento, mas nada adianta as IA fazer esse trabalho se quem receber este cliente não souber tratar com este cliente, né? Como que você acha que o corretor ele deve fazer essa identificação? Poxa, esse cara já passou por um filtro, eu já sei basicamente o que ele busca. Tem que ter um cuidado a mais, né? Porque você sabe, o atendimento por uma inteligência artificial é diferente de uma inteligência humana. Sim. Né? Primeiramente, o pessoal comenta muito que vai deixar de existir a profissão de corretor. Isso não procede, né? Porque nada vai substituir o olho no olho. É verdade. Né? O nosso negócio ele é feito olho no olho. Nunca vai deixar de existir isso. A questão da IA, como é que eu vejo isso? É impactante. Eu costumo dizer, está todo mundo caçando no mesmo aquário, né? Então, é muito rápido, né? Você precisa retirar esse cliente, digamos assim, desse mercado. E quanto mais rápido você for, mais efetivo você vai. Você vai colher os frutos. Só que não adianta você pegar e ter um pré-atendimento se você, do outro lado, você não tem uma pessoa capacitada para realizar esse atendimento. Tá? Quando você faz um filtro prévio, eu acho que é dever do corretor, na hora que ele atenda, ele confirmar essas informações. E sinceramente, o que é que faz a diferença? Se você hoje estiver atendendo clientes e você chegar para ele e dizer: eu vou lhe mandar uma informação, já que esse produto não deu, eu vou lhe enviar outros produtos similares para poder encaixar. Rapaz, o cliente hoje, ele já sabe, ele quer um negócio extremamente, ele é imediatista,
né? Ele precisa da informação na mão. Então, por exemplo, quando eu vejo que o corretor hoje ele está atuando em um determinado segmento, ele, no mínimo, ele tem que ter no portfólio dele ali umas 10 opções, entre pronto, entre lançamento, entre em construção, independente do segmento que ele atua. Por quê? Porque ele vai encaixando. Ele vai mandar tudo para o cliente? Não, ele não vai mandar. Ele vai enviar vai ver qual é a percepção do cliente sobre aquele produto. E o que eu sempre oriento, que eu acho que é o grande nosso diferencial na empresa, é que hoje, a nossa função hoje é marcar reuniões, né? Todo corretor hoje que ele envia todo tipo de informação para o cliente final, independente do segmento, Explana. ele não vai ter sucesso, né? O nosso negócio você precisa ser um consultor de venda, né? Você precisa ser um corretor que está lá disponível para atender o cliente de forma digital. Uma coisa é você, veja a diferença, uma coisa é você mandar o book para o cliente, outra coisa é você marcar um horário para poder fazer uma apresentação, mesmo que seja de forma online. Você reproduz o book na tela e vai explicando para o cliente, vai pontuando, né, os pontos mais importantes que aquele empreendimento pode agregar na compra e na decisão do cliente final. Então, a nossa função é essa. A nossa função é essa, é trazer o cliente para a mesa. Eu não acredito. Se fosse só digital, tu pedia para a inteligência artificial ficar só enviando o book e ia dar resultado. Vai dar pouquíssimo resultado, né? Porque hoje nada vai substituir o olho no olho, né? O olho no olho. Esse olho no olho, ele passa confiabilidade. Ele passa, você vê que, se tiver algum problema, eu vou recorrer a você, né? E principalmente, quanto mais tempo de mercado você tem, o pessoal vê que você não é um aventureiro. Você passa credibilidade. Você passa credibilidade. E apesar de a gente achar que o mercado ele é muito grande, ele não é. Todo mundo se conhece. As pessoas boas, as pessoas que têm credibilidade no mercado, se conhecem. E o que é que eu vejo, né? Que eu acho que é muito importante. Hoje você representa uma empresa, né? Você empreende dentro de uma empresa, mas você tem seu nome a zelar. Você é um prestador de serviço, então você precisa atender aquele cliente da melhor forma possível, diante da condição que você tem. Então, assim, se você tiver sempre essa preocupação, né, de atender, dando o melhor de si, pode ter certeza, em algum momento isso vai virar, né? E quanto mais atendimento, né, a gente diz isso direto dentro da empresa. Como é que eu tenho corretores que têm atendimento todos os dias e tem corretores que não têm? Então, a nossa função é proporcionar esse ambiente para que ele atenda mais, com qualidade, e que ele, diante desses atendimentos, ele tenha o maior retorno possível. Exato. E para você, Jorge, qual o perfil do bom líder, o líder do futuro? Porque você sabe, a gente caminha, nós falamos no início, o corretor não tem passado, tem presente e futuro. Qual o perfil de um líder ou de um corretor do futuro? O melhor perfil? Rapaz, hoje, em relação à liderança, ele precisa ser muito bom em gente, né? Em mediador de conflitos. Ele precisa hoje ser um cara que ele resolva, né? Volto a dizer, assim, ele precisa ser um cara resolutivo. Ele precisa ser um cara resolutivo. Eu venho de uma escola que você só era promovido se você tivesse alguma pessoa para colocar no lugar. Hoje eu não sou superintendente, eu estou como superintendente, né? Eu sou corretor de imóveis. E aí, em algum momento, vai ter uma pessoa para me substituir, né? E aí eu vou estar em outro patamar, mas a ideia é sempre essa, é de crescimento contínuo, e sempre identificar pessoas que têm uma habilidade em desenvolver gente. Não se trata só de venda, né? Às vezes eu tenho excelentes vendedores, mas não são excelentes líderes, né? E essa pessoa precisa continuar como corretor. Exato. E está tudo certo. Exatamente. E está tudo certo. E está tudo certo. Não tem nada errado. Mas as pessoas que hoje a gente encontra certas habilidades de desenvolver pessoas, de direcionar essas pessoas, a gente sempre puxa
para poder estar galgando aí patamares maiores e que dentro da nossa estrutura, que é uma estrutura de partner, né, de sócios, que ele possa no futuro empreender diretamente com a gente. Exato, porque às vezes tem pessoas que querem estar no seu cargo, mas ela não construiu uma base, ou seja, Sim. teste de temperatura, né? Como será que as pessoas que no futuro talvez elas me verão no cargo de superintendente? Porque às vezes você almeja, Sim. mas será que as pessoas que estão convivendo com você, elas te veem naquele lugar? Tem que ter um cuidado aí, você tem que ter um telhado de vidro capaz de você olhar e refletir sobre as suas atitudes. Sim. Porque não adianta, por exemplo, você tem, sei lá, tem 10 corretores abaixo de você e um dia você almejar ser superintendente e nenhum desses 10 querer ficar sob a sua superintendência. Sim. Por isso que você falou muito bem pontuado, né? Será que você sabe de fato ser um bom superintendente? Será que as pessoas estão dispostas a te ver no cargo de superintendente? Você precisa hoje, no meu entendimento, você precisa hoje sempre fazer uma avaliação, Autoavaliação. uma Né? autoavaliação. Isso é difícil. É difícil. É difícil, às vezes dói, né? Eu estou com dificuldade, sabia? Mas, assim, é muito importante que você que faça essa autoavaliação, que inclusive peça, no meu caso, ao CEO, aos CPOs que façam que lhe deem esse feedback, né? Sobre o trabalho que está sendo realizado. E volto a dizer, não é em situações em posições de liderança, em posições... É impossível você não ter conflitos. Exatamente. Né? Você precisa ser bom em resolver isso. Então, eu acho que isso vai ditar a velocidade que você resolve é a velocidade do teu crescimento. Né? E quanto mais rápido você desenvolver gente e preparar gente para que hoje um dia possa estar no seu lugar, maior o crescimento. Né? Eu tenho muito claro na minha cabeça, você não se envolve com gente que não agrega. Você só está, e principalmente a nossa relação, que é uma relação autônoma, né? É muito difícil você motivar as pessoas diariamente. Né? Você precisa hoje você precisa ter uma motivação própria para poder sair dessa inércia e a nossa função é direcionar para encontrar o melhor caminho. Exato. Né? E que realmente isso dê o resultado, digamos assim, o mais rápido possível, para que você se motive e consiga seguir. Né? Eu sempre fui de desenvolver time, né? Isso sempre sempre defendi bandeira. Não acho, eu vejo que o mercado existe alguns corretores autônomos e está tudo certo. Né, também, mas eu sempre fui de equipe, de gente, de energia, de estar num ambiente mais voltado para pessoas. Exato. Então, eu acho que isso é o que nos move, é isso que vem fazendo a gente evoluir, né, ano a ano e buscando sempre o crescimento, né? A gente é inquieto por natureza, né? A gente que é de venda é inquieto por natureza, mas a gente precisa sempre estar... quanto mais alto também você já vai fazendo um planejamento a longo prazo, a médio e a longo prazo, né? Você passa... Eu acho que o corretor ele é muito imediatista, né? E até o próprio líder também ele precisa ter um resultado um pouco mais rápido, mas quando você amadurece e vê que o resultado começa a vir com certa consistência, lhe dá uma certa mobilidade para que você consiga, na verdade, abranger de uma forma melhor e fazer um trabalho de mais a médio e a longo prazo. Jorge, o nosso programa chegou ao fim. Tá? Eu vou te agradecer, né? Eu fui astuto, trouxe você, né? Porque você hoje é um superintendente de uma grande empresa, aliás, você pode até falar, Hub Nogueira. Isso. E eu estou feliz com a sua presença. Eu que agradeço. No treinamento do Guilherme Machado, eu fui tratado como o romântico, que eu sou um gestor romântico, mas não é. Eu acredito muito, Jorge, na particularidade das pessoas. Sim. Eu acho que você ser líder é você entender que cada pessoa tem uma história de vida. Sim. E você deve respeitar a história de vida de cada indivíduo. Sim. É claro que o resultado nós já sabemos, nós queremos resultado no final do dia. Mas acho que cada pessoa deve ser respeitada na sua particularidade. Lembrando, tá, que a empresa não é consultório psicológico. Não é ONG, né? Não é ONG. Mas eu acho que o líder ele tem que ter um cuidado ao tratar com cada pessoa. Sim. Dito isso,
Eu espero que você esteja no próximo programa. Não sei quem é o próximo, porque eu estou sempre convidando alguém e eu vejo quem eu possa trazer para agregar no meu programa, tá? Mas é muito positivo. Bom, aliás, tá, eu também estou contratando. Eu sou gerente aqui na empresa aqui, o Jorge é superintendente. Sou gerente, se você quer iniciar na carreira imobiliária, corretor ou corretora. Desde que, meu querido, minha querida, você queira aprender, tá? Não vai lá achando que vai receber um bolo de bandeja, porque não vai. Você tem que estar disposto a aprender. No mais, esse é meu recado para você. Se você também, Jorge, quiser deixar sua rede social, pedir para as pessoas te seguirem. Só para complementar o que Doge falou aí, a gente está no mercado que é um mercado extremamente positivo, né? Assim, um mercado que você pode avançar e crescer muito rápido, né? Se você tem essa fome, esse desejo de empreender, você está no mercado certo, né? A gente procura criar um ambiente o melhor possível para que você se desenvolva e fica aqui o convite para você ir lá tomar um café com a gente, conhecer um pouco do mercado e entender se faz sentido ou não você participar dessa empreitada, dessa jornada aí que se chama mercado imobiliário. É isso aí. Mercado imobiliário, até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. É isso aí, Victor. E aí? Foi bom.